Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser um vídeo um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui, porque vai ser um vídeo falando sobre como foi os primeiros dias em casa com a minha filha, com a Jade, a minha depressão pós-parto que eu tive, como eu fiquei sabendo que eu estava com depressão, como foi tudo acontecendo, como foi a parte difícil da amamentação, que foi muito difícil para mim, pelo menos, né? Acho que cada um é cada um, mas para mim foi muito difícil. Então eu vou começar com os primeiros dias da Jade no hospital. Então, assim, a Jade nasceu de noite, era 10 e pouco da noite, então a noite até que foi tranquila. Eu não dormi, com certeza, eu passei a noite inteira acordada, mas ela dormiu super bem a noite inteira. Vinha às vezes, né? A enfermeira trazia ela para deitar comigo para ela mamar, depois colocava na caminha e ela dormia tranquilamente. Daí, durante o dia já foi mais difícil. No café da manhã, eu lembro que eu amamentei a Jade, botei ela deitadinha na caminha que tem no hospital. E eu lembro que ela começou a se engasgar com o leite. E eu fiquei em choque, eu fiquei traumatizada. Eu só falei pro Júnior, pega ela e leva ela para as enfermeiras, porque eu fiquei travada, literalmente travada. Então, ele levou ela lá para frente e eu fiquei em choque, eu fiquei com muito medo, eu não sabia se ela ia voltar para mim se já tinha acontecido alguma coisa ruim, só escutava ela chorar. Aí daqui a pouco veio a enfermeira, trouxe ela para mim de volta. E aos poucos eu fui me acalmando. A Jade chorou durante o dia e a noite inteira depois disso. E eu não sabia o que fazer. Eu andava pelo hospital chacoalhando ela, o Júnior pegava um pouco ela e chacoalhava também. Até que veio uma enfermeira e disse, mãe, descansa um pouco que eu vou levar ela. Ela pegou a Jade e levou a Jade para um quartinho. E daí eu escutei que a Jade parou de chorar. Daí eu não consegui descansar, eu queria saber onde é que ela estava. Eu peguei e fui atrás. Quando eu cheguei lá, a Jade estava deitada em cima de uma caminha que eles têm que eles dão banho no bebê e colocam lá pro bebê dormir, né? Daí a Jade estava deitada lá sozinha dormindo. E eu me emociono até hoje, porque eu lembro que eu só sentei e comecei a chorar, porque eu tava ali tentando fazer de tudo para acalmar ela e não conseguia. A enfermeira só tirou ela de mim, colocou ela deitada lá e ela dormiu. Daí eu lembro que a enfermeira veio para mim e disse, mãe, não chora. Não chora que ela tá sentindo tudo que tu tá passando, pensando, não chora. E eu lá tentando aguentar, mas não foi fácil. Aí ela sentou assim comigo e daí ela pediu para mim, mãe, foi planejada? Eu disse, não foi planejado, tipo, eu queria muito, só que eu tive uma gestação embrionária antes da Jade e uma semana depois eu já engravidei da Jade. Então foi tudo muito ligeiro. E daí eu disse, não, mas a gente queria muito e a gente tá muito feliz com isso, eu disse pra ela. Só que eu não sei, eu tava tentando fazer de tudo pra acalmar ela. Eu lembro que eu ria, chorava ao mesmo tempo, me deu um desespero, sabe? Mas daí eu peguei a Jade e fui lá pro quarto. Daí a Jade continuou chorando, chorava assim. Daí a gente foi descobrir que ela não conseguia mamar direito comigo, porque ela não conseguia pegar direito. Daí foi tentado comprar bico de plástico, foi tentado um monte de coisa, foi tentado dar bico pra ela, enfim. Viemos pra casa e eu comecei a tirar o meu leite e colocar na pule pra ela, porque ela não conseguia mamar. Então eu tirava na pule, dava pra ela que ela conseguia. Fiz isso, acho que mais ou menos um mês, assim. Daí ela começou a... Mentira, ela não começou nada. Daí teve um dia que saiu a luz aqui em casa, ela tava chorando com fome e me bateu o desespero de como que eu ia tirar, porque eu tirava com uma bombinha e precisava de energia pra tirar. E então, o que que eu fiz? Eu pensei, vou tentar dar o peito pra ela. E como ela já era maiorzinha, já tinha mais força, ela conseguiu mamar. E isso foi pra mim muito, muito
Ai, gente, foi muito emocionante, porque eu sempre quis, sabe? E as pessoas me cobravam, por que que tu não amamenta? Se tu tem leite, não sei o quê. Só que ela não conseguia. Ela sugava apenas o ar, depois ela chorava, uma imensidão que tinha cólica. Então foi bem difícil. A Jade teve assim, ó, um período ali de um mês por aí que ela chorava a noite inteira em casa, inteira. Ou era dor de ouvido, ou era cólica de umbigo que eles fazem, enfim. Ela chorou a noite inteira durante um mês. E eu lembro que no final disso, assim, ó, eu só sentava, ela começava a chorar, eu chorava junto, porque eu não sabia mais o que fazer, sabe? Tu fica ali que tu não se aguenta mais. E o Júnior, ele acorda 2h30 para o trabalho, então às vezes ele ficava a noite inteira comigo, depois ele ia trabalhar ainda e, meu, olha, era muito difícil. Eu lembro que ele saía de casa, eu já começava a chorar, porque eu não queria ficar sozinha, porque eu tinha medo, porque eu não dava conta. Quem me ajudou muito foi minha avó, que ela mora do lado da minha casa, né? Então ela me ajudou muito, mas gente, foi muito difícil, muito cansativo, muito tudo, meu Deus, muito. Daí eu comecei a amamentar ela ali com um mês, um pouquinho, eu comecei então a dar o peito pra ela. E daí deu uma semana, começou a dar ferida. Doía muito pra amamentar ela. Então o que que eu fiz? Eu pensei comigo sozinha, eu vou dar um peito só pra ela, o outro eu vou tirando com a bomba, vou revezando, né? E assim eu fui fazendo. Daí quando um dava ferida, o outro tava bom, daí eu trocava. Daí esse aqui dava ferida, eu dava pro outro. Foi mais ou menos umas 3 semanas assim, depois se acostumou e não deu mais ferida. E hoje a Jade tem 1 ano e 6 meses praticamente, e ela mama muito ainda, muito. E eu sou muito grata por isso e não tenho a mínima vontade de tirar dela isso, porque é um momento nosso ali que a gente tá junto, ela vem e pede, e eu não consigo falar não. Então eu dou e tudo certo. Tive que dar uma cortada no vídeo aí, porque a Jade acordou, eu tive que lá dar uma atenção pra ela. Mas enfim, agora a pergunta que todo mundo fala, assim, que como que eu identifiquei que eu tava com depressão, né, pós-parto. Então, assim, quando eu me dava essas crises, assim, de choro, que eu lembro que ela chorava, eu chorava junto, eu tinha muito medo de tudo, sabe? Porque, querendo ou não, no segundo dia dela com a gente, ela já se afogou, já tive que levar correndo. Teve outro episódio também, que foi com ela um pouquinho maior, que a gente tava na casa do meu sogro e foi um almoço de família. E meu sogro acabou pegando ela, e ela, não sei se ela se assustou, se ela estranhou, e ela chegou a ficar roxa, assim, ela puxou o ar, assim, e não voltava. Então, ela só voltou quando eu peguei ela e, tipo, chacoalhei ela, falei, Jade, daí ela voltou, ela respirou e voltou. Então, eu tive muitos sustos com ela, e por ser primeiro filho também, eu acho que isso ajudou com meus medos, então foi bem difícil, mas hoje em dia já tá bem melhor. Mas voltando ao assunto, eu não identifiquei que eu tava com depressão. A minha família acredita muito em benzimento, né? Nesses tipos de coisa. E como a Jade sempre foi muito de chorar, sempre de cólica, então a gente chegou a levar ela num senhor que benzia. E ele aproveitou e fez uma reza para mim também. E ele falou assim: você já teve depressão pós-parto. Você tem depressão pós-parto. E eu fiquei assim, parada. E ele me contou uma coisa que mexeu muito comigo, porque ele disse: você teve sangramento quando você, no início da sua gravidez. E eu disse: sim, tive, realmente. Como eu falei pra vocês, eu tive uma gestação anembrionária, né? Que quem não sabe o que é, comenta que eu faço um vídeo explicando. E depois, uma semana depois, veio a Jade. Então eu tinha sangramento. Tive muito medo que tinha alguma coisa errada novamente, né? E até perdi o foco. Daí assim, eu disse pra ele sim, que eu tinha sangramento. E ele disse: então, mãe, ela chora assim, porque ela chorava muito, né? Ela chora assim porque ela não tá acostumada a ficar sozinha. Ela não ficava sozinha, Jade. A Jade sempre queria alguém junto com ela.
Ele disse, a Jade não tá acostumada a ficar sozinha, porque a Jade dentro da sua barriga não tava sozinha. Daí naquela hora eu me debulhei em choro, né? Ele disse, você tava grávida de gêmeos e você perdeu. Você perdeu um bem no comecinho e ela se acostumou com ele, mesmo pouquinho tempo. Então, a partir daquele momento, assim, eu fiquei sem chão, mas ao mesmo tempo grata, com certeza, né? Porque a Jade veio pra gente, a Jade foi um livramento, tá? Eu posso fazer um vídeo explicando isso pra vocês também. A gente foi na igreja e recebi o livramento da Jade e até certo ponto era muito difícil pra mim acreditar em tudo essas coisas, né? Assim, sempre acreditei em Deus, mas não no nível tão elevado, posso dizer. Mas depois de tudo isso que eu passei, foi mais fácil para mim entender. E então, hoje a Jade tá com 1 ano e quase 6 meses. Tá forte, tá bem, tá assim melhor. Ela é muito esperta, muito, 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 muito. E eu sou megamente feliz. Mas eu dou graças a Deus que essa fase toda passou, porque, gente, é muito difícil. Tanta amamentação, como os primeiros meses com ela ali. Eu acho que se tem alguma mãe assim no mundo que consegue passar por isso sem ter uma depressão, sem ter um peito machucado, sem ter. Nossa, tudo que eu passei, assim, agradeça, porque foi muito difícil, tá? Muito difícil mesmo. E tenho que agradecer muitas pessoas que estavam do meu lado esse tempo todo, tanto a minha família como o meu marido, como a enfermeira Raquel, que sempre, sempre, sempre mandava mensagem para ela, ó, é normal a Jade fazer isso, é normal a Jade fazer aquilo. E tudo era normal, só que tudo era novo. Eu tinha medo de tudo. Hoje em dia já não tenho tanto medo, mas ainda tenho meus medos, com certeza. Enfim, esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado do tema. Se você gostou, por favor, curte o vídeo. Muito, muito, muito like, por favor. Me ajuda se inscrevendo no canal também. Se você quer que eu faça um vídeo contando o que é uma gestação anembrionária, comenta que eu faço o vídeo para vocês, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.